Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês nessa terça-feira muito especial. Hoje estou aqui com os nossos queridos visitantes, nossos queridos amigos, alguns deles, todos os dois já são conhecidos, já são pessoas aqui de cadeira marcada na ESOP. Mas antes de começar, né, vamos para a nossa vinhetinha. Boa noite a todos, querido Fernando, é uma honra tê-lo aqui novamente conosco, satisfação enorme, nosso querido Rogério Dogum, Rogério, nosso irmãozão, está sempre aí, aquele que gosta de colocar fogo no parquinho, nosso querido amigo, boa noite a vocês, meus queridos irmãos, como vocês estão? Boa noite, nossa axé fraterna a todos. Estamos aí, né, para mais uma noite de aprendizado, né? O Babá Fernando vai discorrer um pouco para a gente aí de culto Ifá, de Odu, de magia africana, do que ele quiser falar, né? De orixá, do culto tradicional. Bom, boa noite, Babá Fernando. Aboru, aboia, buxexê, né? A palavra é toda sua. É um prazer estar aqui de novo, novamente, né? Eu acompanho sempre também o canal, os vídeos. Né? E podemos falar aí sobre o universo Ifá, né? Pai Rogério pode comandar aí, entrar num assunto, a gente vai seguindo. Bom, que caminho, assim, para a pessoa que quer conhecer o Ifá, qual é o caminho mais fácil para essa pessoa tomar? Visitar uma casa, participar de alguma reunião? O que o senhor recomenda para as pessoas começarem a conhecer esse universo de Ifá? Olha, o que eu recomendo, primeiramente, é uma indicação, né? De pessoas que já se cuidem com aquele babalaô, com aquela casa, e a pessoa, ou ela pode conhecer essa casa através do ritual coletivo, que aí pode ser um festival, pode ser uma inovação, ou seja, começar ela a conhecer a energia da casa, né? E também tem um outro caminho que é o mais comum, é se marcar um jogo de Opelé e Fá, e a partir do jogo, do oráculo, a pessoa começa a caminhada dela, né? Seja como um Omó e Fá, isso depois da iniciação, seja como discípulo ali da casa, ela vai seguindo, ela pode seguir de maneira mais árdua ou de maneira mais tranquila, isso não tem uma regra específica. Isso, eu aconselho muito a pessoa tem que usar o sexto sentido dela e ir seguindo. E indo conforme ela for sentindo o magnetismo daquele babalão daquela casa, né? Então, seriam esses dois caminhos para ela conhecer, começar a estudar, porque o Ifá, ele não é só prática, igual no lado afro-brasileiro, que as pessoas dão só ênfase para a prática, né? O Ifá, ele é a prática, a teoria e, no caso, a prática é a teoria e o estudo. Né? Só que o estudo, o discípulo tem que ter um pouco de cuidado e procurar ter um direcionamento do babalaô dele. Eu acho o mais aconselhável, né? Assim, no Brasil, muitos mitos, né, acho que foram criados em torno do culto de Ifá, né, porque era uma coisa que não existia aqui. Aí uns falavam que para você ser um babalaô, por exemplo, tinha que estudar 16 anos, entre outras coisas. Outros falaram que você tinha que fazer peregrinações, algumas histórias. É, o- Fale mais sobre isso. Qual é o caminho do babalaô, na verdade? Olha, pai, existe muita lenda, né? As pessoas, elas, assim, qualquer outro caminho também, mágico, esotérico, religioso,
tem muita lenda. As pessoas, elas procuram expressar coisas muito que elas acham. O famoso telefone sem fio, que escutou um falar, outro falar. E muita coisa, quando você realmente adentra aquele caminho, muda. Você vê que as pessoas muitas vezes pintam um monstro que não existe. O caminho do Babalaô, o Ifá, né, o culto Yorubá, ele é muito complexo, realmente, ao mesmo tempo que ele é muito simples. É um culto que ele tem essas duas questões acopladas, né? E, para você ser um Babalaô, isso você também não vai descobrir no início. Então, você tem que estar seguindo um outro, na verdade, um Babalaô. Você não se identificou com ele, você procura um outro, é um direito seu, né? Você procura um outro jogo, uma outra orientação, procurar outra. Mas procurar se iniciar, vamos falar do Ixefá, que seria a primeira porta para o universo Ifá. Com aquele Babalaô que você já tem uma caminhada, você já tem um convívio, né? E aí você realmente começar a seguir com ele. E mais para frente, tá? Pode ser antes do Itefá mesmo, que seria a iniciação realmente, que já Ifá já detecte ali, já manifeste que você tem um caminho sacerdotal, né? Que você tem um caminho para ser um babalaô, um babalorixá, enfim, né? Ou um odé, mas falando de babalaô. Isso sendo detectado, então você já vai seguir aquele caminho e passar pelos trâmites para se tornar um babalaô, né? Então, é como eu disse, é muito complexo, falando assim parece simples, é muito estudo, é muita prática, né? Mas, ao mesmo tempo, também é objetivo, é simples. Né? É. Uma coisa que é interessante, né, que as pessoas veem também, existem duas vertentes de Fá no Brasil, né? A corrente nigeriana e a corrente cubana. Qual seria, a grosso modo, qual seria a diferença entre as duas? Olha, então, da rama cubana, eu conheço pessoas, troco, mas assim, eu nem falo porque eu nunca adentrei, né? Então, é aquilo que eu estava falando no início, eu evito, muitas vezes, falar muito daquilo que eu não vivi, né? No meu modo de ver, é uma opinião minha, a rama nigeriana, ela é mais autêntica, né? Ela é raiz. Tudo veio de lá, né? Entendeu? E a gente está falando isso, acho que até ontem, antes ontem, né? Antes ontem, da rama cubana. A rama cubana tem muitas coisas que diferenciam. A questão do nome médio, guardiões, né? E entre outras coisas, assim, que eu só conheço conversando com sacerdotes, mas prefiro não entrar muito por não participar. Né? Mas realmente muda bastante coisa. Versos da questão dos 256 outros mudam, né? Tem uma outra visão, a questão da iniciação, né? Certas limitações que uma rama tem, a outra já não tem, para sacerdote, por exemplo. Né? Mas tem diferença, sim, de uma rama. É mais ou menos como se você pegar um queto do lado brasileiro para uma Angola, vai. Muito interessante. Eu gostaria de saber, né, para nossos ouvintes aí, como é que fica a questão da mulher no culto? Que liberdade a mulher tem dentro do culto, né? Ela chega ao mesmo patamar que os homens no culto? Não? Como é que funciona isso? Olha, então, falando, existem algumas opiniões que divergem. Tá? Eu vou falar sempre da minha visão. Tá? Não vou dizer que é a verdade, a minha visão. A mulher tem sim. Ela, por exemplo, o homem pode se tornar um aô, a mulher também se torna um aô. O homem babalaô, a mulher uma yanifá. Tá? A única coisa que o segmento que eu sigo não permite, tá, é a mulher ter a veriaudu, Yaudu Lobodê. Seria isso, base. Tem algumas outras coisas também, mas o básico seria isso. Então, isso limita um pouco a mulher
em algumas questões de iniciação, de poder formar um babalaô, entendeu? Porque um babalaô ele tem que passar por Yaodu, né? Ele tem que, na questão do Iteludu, ele tem que ver Yaodu. Então, basicamente seria essa a questão. Agora, de resto, a mulher ela teria o caminho todo a percorrer igual ao homem, entendeu? E tem dependendo, por exemplo, tem o culto de de Amin, por exemplo. Querendo ou não, dentro do Ifá, como a questão do Egum também, tanto homem quanto mulher podem se tornar sacerdotes, sacerdotisas, de ambos, tá? Tem casas que dizem que não, mas o sistema que eu sigo diz que sim. Porém, nós sabemos que pela questão do útero, de gerar vida, a mulher ela tem uma força a mais na questão de Yamin, por exemplo, né? Então, por exemplo, já é um culto que geralmente mulheres têm mais força dentro dele, entendeu? Tá? Mas mulher tem um campo aberto também, tirando essas questões. É interessante que no Brasil tem muitas questões também de mitos, né? Você fala algumas coisas e algumas pessoas interpretam de uma forma, outras de outro. Por exemplo, no seu ponto de vista, o que quer dizer a frase Aboru, Aboye, Abuxexê? Uruaboê Abuxixé é uma saudação que você faz a outro aô, que os aôs se saúdam, né? E Aguató Surei Oriofum seria a resposta, né, dessa pergunta, dessa saudação, aonde você pede que o seu sacrifício ele seja aceito. Porém, o sacrifício não significa exatamente um ebó com elementos, que as pessoas acham que o sacrifício é só quando você faz o ritual, né? Seja o edutu, o eboriru e tal. Não, essa frase significa o quê? Que o meu iá, a minha iá, iaquelé, o meu caráter, a minha caminhada, o meu esforço, acoplado também com a obediência a Ifá, porque uma vez que você consulta Ifá, você tem por obrigação, tá, em fazer os rituais. Você não pode simplesmente consultar o Quelé como também o Erindilugu. Então, o ritual ele se acopla a tudo isso. Tá? Então, você está pedindo a bênção, na verdade, ao Babalaô, ao Aô. Né? É muito interessante. Uma coisa diferente também, né, que acho que as pessoas pouco imaginam isso, né, é a semana Iorubá, né, de 4 dias, né, e as pessoas, quando se iniciam, ter que ficar, né, fazendo o Ossé a cada 4 dias, fale, fale mais um pouco para o pessoal como se isso funciona. Sim, a questão do sistema Ixexelaguá, que tem o Ossé, tá? O Ossé é um ritual, ele não é exatamente uma limpeza, tá? Essa palavra Ossé dentro do sistema do candomblé significa limpar o Ibá, da Ossé, você vai limpar. Na verdade, o nome certo é Odibó. Ibá é uma saudação. O que acontece assim, como eu não sigo esse sistema, eu não dou Ossé, por exemplo, no meu Ifá de 4 em 4 dias. Eu costumo fazer isso uma vez por mês. Tem vezes que. Não tem exatamente uma receita de bolo. Eu vou pelo jogo. Agora, tem pessoas que seguem esse ritmo. Né? Mas lembrando que esse ritmo de 4 em 4 dias, muitas vezes é quebrado. É que as pessoas não falam. É quebrado por quê? Porque muitas vezes o babalão ele está viajando, tem um imprevisto, né? Então, a vida inteira dele não consegue seguir isso. Ele tem que quebrar, ele tem que entrar no ritmo de novo. E a palavra Ossé, dentro do Ifá, por exemplo, você vai fazer um Ossé Ifá, é um ritual, né? Então, esse ritual, ele pode você lavar os iquins, você oferecer ecu, rato, edial, ao peixe, você abrir o bi, consultar, você pode oferecer alguns adimus, né? Então, ele, na verdade, o Ossé é um ritual ao qual você faz para orixá e para Ifá, né? Sim. Outra coisa interessante, né, no culto tradicional é que
quem segue mesmo certinho, começa o dia rezando, né? Começa o dia rezando, reza para Ori, reza seus ibás, seus odibós. Como é que funciona mais ou menos essa dinâmica? Isso é obrigatório? É É obrigatório. opcional? Olha, se a pessoa for iniciada, ou mesmo que ela tenha apenas o Ixefá, tá? É obrigatório. A pessoa, quando ela acorda, as primeiras palavras do dia, nós podemos equiparar como se a pessoa tivesse com afoxé na boca. Tem 3 vezes mais força, tá? Isso, inclusive, em outras, até na Umbanda, isso ensina, outras. Então, quando você acorda, você deve soletrar as primeiras palavras para o sagrado, tá? Eu tenho um ritmo, isso também varia. Por exemplo, eu procuro primeiro rezar para o meu Ori, né? Porque o Ori que permite tudo. Tudo positivo ou negativo é sua cabeça, é o seu Ori. O Ori comanda o Excel, os seus pés, o seu caminho. Então, rezo para Ori, pedindo a bênção, que o Ori seja sempre meu amigo, que o meu Ori nunca fique contra mim, porque o que mais tem é pessoas que brigam, estão em briga e discordância com a sua própria cabeça. Aí não existe macumba que vai funcionar. Então, são certos segredos. Você tem que estar alinhado com o seu Ori e Eledá. Eledá é a sua essência, né? Que, por exemplo, na Umbanda, eles sincretizam com o anjo da guarda. Então, o que acontece? Rezei para o meu Ori, eu vou rezar para Exu. No caso, aí eu falo de Exu e Orixá, tá? Não teria nada a ver com a questão de mestres, né? De entidade. Por quê? Porque Exu, ele é o grande Odixé. Tanto o Odixé Ifá, quanto o Orixá, o grande mensageiro. Tanto que Exu, ele pode ver que ele é alimentado até mesmo na questão de culto a Egungun, culto a Yamin. Sempre você tem que acoplar Exu ali, alimentar Exu também. Ele é o grande Odixé. Então, se também Exu não estiver irê positivo com você, você corre o risco até das suas súplicas, rezas, oriquins, aduras, tal, não, muitas vezes não fazem muito efeito. Depois que eu fiz isso, eu vou para Ifá, no meu caso. Eu sou iniciado, né, para Ifá. O que acontece? E depois disso, para Orixá. Eu faço esse ritmo. E depois disso, eu procuro usar apoxés, alguns, magias, para temperar, para fortalecer num conjunto, né, o meu dia a dia, entendeu? Assim, muito, muito interessante essas questões, né? É a minha visão, tá? Porque vai ter babalô. É outra coisa que é interessante, né? Conversando às vezes com algumas pessoas, né? Cada família, né? E cada região na Nigéria tem às vezes algumas visões diferentes, né? Não é só no Brasil que acontece isso. Eu poderia falar um Sim. pouco sobre isso? Sim, é assim, como eu digo, existe muita lenda, né? Existem muitas pessoas, na verdade, que elas carregam frustrações, só que elas não querem demonstrar isso. Para suprir essa frustração e a pessoa se sentir melhor, ela começa a se apegar no fanatismo em verdades absolutas. Então ela fala, não, no Brasil não tem babalaô, não pode ter. Então ela começa a servir de robô de interesses alheios. Então, tem pessoas que têm interesse que essa informação seja transmitida. E essas pessoas com a cabeça desequilibrada e fraca são escravizadas ali e seguem isso. E dizem, por exemplo, falam de pureza de culto, que isso não existe. Eu falo com toda certeza, pureza de culto aqui no Brasil, isso não existe. Você está em outro outra terra, outra ancestral, não tem nem como. O culto, na verdade, você segue Ifá, você pode seguir a sua família nigeriana, mas vai ter que ter uma adaptação para o local, para a ancestralidade local que você está. Não tem como você seguir igual você segue na raiz, não. Eu não acredito nisso. E se você pegar na questão de África, de uma aldeia para outra, eu estava até falando com você isso também, a gente falou da questão do cubano, tal, da rama cubana. Muitas vezes, de uma aldeia
100 quilômetros para outra, você já muda. Você já muda rituais, você já muda visão, um monte de coisa muda. Mas a essência é a mesma, parecido com o candomblé. Se você pegar o candomblé de uma casa para outra, muda muita coisa. Do Ifá é a mesma coisa. Eu, particularmente, acho o Ifá mais organizado. Aí já não é aquela mudança drástica, mas muitas coisas mudam, né? Então, tem uma casa que vai dizer que mulher não pode se envolver, por exemplo, no culto de Egungun. Isso já é uma visão brasileira. Só um minutinho. Mas aquela casa prefere seguir assim. Tem outra casa que não vai seguir assim, né? Então, tem lugares da África que Xangô é Maiabá, é um orixá feminino. Né? E outro, aqui, por exemplo, no Brasil, é como um boró, é um masculino. Então, realmente muda, existe essa mudança de casa para casa. Entendi. É interessante, né, Fernando? Porque as pessoas, às vezes, né, elas querem gerar um monte de problemas, né, e discutir, e impor o que ela acha que é a verdade, que é certo, e é super natural você ter as diferenças, né? Porque de um lugar para o outro, de uma família para o outro, e ainda quando se bota de um continente para o outro, né? Como o senhor mesmo disse, as coisas mudam, né? Toda essa questão da onde você está influencia, né, em como vai se proceder, em como as coisas têm que ser. E não existe a verdade absoluta, né? Todas as pessoas estão certas dentro daquele contexto, né, em que ela está. E estando bem, né, não tem problema, mas a gente vê muita discussão, né, acerca disso nessas tentativas, né, consecutivas de dizer, não, aqui, ó, o meu tá certo, o deles ali, ó, não funciona não, porque eu desconheço. O fato de desconhecer não quer dizer que não tenha credibilidade. As pessoas aprenderam de outras formas, né? De outras pessoas, por outras famílias. Isso não diminui ou torna ineficiente. Apenas foi um aprendizado diferente, né? Mas a essência, ela mantém sempre, né? Não deveria existir esse porquê de gerar esse atrito, de dizer que um é melhor que o outro. E é uma coisa normal, né, de se acontecer, né, das coisas se transformarem, né, se adequarem e até mesmo se tornarem melhor, né, para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquele grupo, né. Não existe o porquê disso, né? Olha, isso aí já é um ditado antigo. A pessoa falar, veja, ela tem o direito de expressar o que ela quiser. Ela fala o que ela quer. E papel aceita tudo. Postagem de Facebook aceita tudo. WhatsApp, Instagram, entendeu? A melhor forma, eu vou dizer assim por mim, quando eu busquei o IFA, né? E conheci meu Uluô, busquei o IFA. Primeiro eu vou, como eu falei no começo, eu vou pelo meu sexto sentido, porque independente, até mesmo que você tenha religião, não tenha, se você é adepto da magia ou não, você tem um sexto sentido, você tem Ori, você tem um para-raio, um sensor. Isso em qualquer ser humano tem, como tem ancestralidade, né? E energia é uma coisa que não se limita à religião ou não. Você tem que sentir o sacerdote, observar ele. Ver se ele fala uma coisa hoje, daqui 3 meses ele já fala outra, porque tem muito isso. Então o cara prega uma coisa hoje, depois ele fala outra, depois diz que não falou. Você já começa a perceber essa questão. A casa, como é que é o ambiente. E aí já é uma questão que não tem muito erro. Você tem que observar a vida do sacerdote em primeiro lugar. Porque as pessoas podem falar dele, mas se ele tem uma vida equilibrada, também o financeiro que faz parte sim, não vamos ser hipócrita, né? Num conjunto, ele tem uma vida equilibrada. É uma pessoa equilibrada. E tem uma personalidade. Significa que ele tem que ser alguém que agrada a todo mundo, porque isso no IFA é o que mais tem. Personagens. É para darem discursos políticos que são muito bonzinhos, tal, e não são. Eu mesmo conheço pessoalmente, tá? E não são nada disso. Então você tem que ver o sacerdote, a vida que ele leva, observar ele. Essa é a melhor bússola.
Né? Se o que ele faz está tão errado, por que ele está há anos de pé, a vida dele fluindo, ele tem equilíbrio? Por quê? E o outro que tanto prega a verdade, tá o dia inteiro em discussão de WhatsApp, Facebook, a vida dele é sempre uma tempestade, é só alguma coisa ali você vê que não está batendo. Até porque um sacerdote ocupado, ele não tem tempo de ficar o dia inteiro em Facebook discutindo macumba, falando bem o português. É verdade. Então, É verdade. por aí você tem que medir o sacerdote. Se ele está o dia inteiro, né? Mas é exatamente, né, Fernando? Porque as pessoas, elas ficam ali e aquilo se torna uma guerra, né? É um mundo, elas querem impor. Mas o senhor falou algo assim muito verdadeiro, não só para a questão, né, mas de qualquer vertente. Você tem que tirar, por exemplo, a vida daquele ali que está pregando aquela palavra. Exatamente. É porque aí o cara vem falar, olha, eu vou aqui fazer aqui um ritual para você, você vai ser uma pessoa rica, famosa, e ninguém conhece o indivíduo, o cara tá andando ali com um fusquinha que morre a cada esquina, não é julgando, longe de mim. Não, Mas se a pessoa realmente ela tem a conexão, a gente sabe que funciona, a gente sabe que a força pensamento, o teu intuito, um mago, um bruxo que está ali trabalhando, ele tem estabilidade, como o senhor mesmo disse, ele tem a vida centrada. Ele não pode ser um magnata do petróleo, não é isso. Mas ele tem condições, ele consegue transpassar aquela posição de uma pessoa sensata, segura, dona de si, né? Você vê os gestos, os atos, como ela se reflete no público, né? Como que ela trata outras pessoas. Não estou falando que ninguém vai ser bonzinho ao extremo, não, mas você tem aquele jeito de tratar, a gente percebe, né? A gente sente aquilo, poxa, essa pessoa vive aquilo que ela está falando, né? Esse pai, né, desse terreiro, você vê, ele realmente é aquilo que ele fala. As pessoas ao redor que estão com ele, elas também refletem isso, né? Agora, as pessoas procuram, né? Elas realmente foi um ponto importante. Elas têm que perceber o que está acontecendo, né? Lembrar do que foi dito lá atrás para ela fazer a conexão. Peraí, mas lá atrás ele falou um negócio e agora de repente mudou. O que aconteceu nisso, né? Por quê? E é nos pequenos detalhes, né, que a gente vai colhendo as informações e sabendo, é aqui mesmo que eu devo ficar, né? É o que o senhor disse, tem que seguir a sua intuição, né? A gente tem que dar mais valor, principalmente quem está no ramo, né? Seguindo aí a espiritualidade, né? Geralmente a gente tem aquele estalo, não é nem a questão de ter, né? Tem pessoas que são médium, ela vai ter um sonho, mas você sente aquele negócio, ó, tá errado. Algum negócio está errado aí. E você tem que dar ouvido para isso, né? Você tem que chegar e falar, não, pô, peraí, vou ver, vou perguntar para mais alguém, né? Eu vou procurar me informar, gente, isso daqui é certo? Como é que funciona isso, né? Saber de outras pessoas que estão envolvidas para ela não cair, né, no o conto do vigário, né? Que as pessoas se doam, né? Se colocam à disposição, escutam, fazem tudo e no final elas não somam nada para as vidas delas, né? Elas se doaram por causa de alguém que se dizia ser uma pessoa e que, no fundo, não era nada daquilo. Né? Olha, na verdade, posso te falar com segurança, a grande maioria dos sacerdotes, eles não têm, assim, má intenção ou querer aplicar golpe, não é isso, tá? Eu rodei muito nesse tempo, nesses anos. O que você tem... Não, existe isso também. É uma pequena parcela, existe. Isso em qualquer área religiosa, esotérica, você tem. Pastor, você tem. Já falei até muito isso com o pai Rogério. Você tem. Agora, eu acredito, pelo que eu vi, a grande maioria não é isso. O problema ele é até mais profundo. Até porque você brincar com isso, cara, são consequências pesadas, né? E as pessoas sabem que a consequência de você brincar e usar a espiritualidade com um fim desse, né?
A grande maioria é assim, eles foram humilhados, passaram por frustrações, são pessoas que têm muitos desejos, muita coisa embustida, entendeu? Eles projetam muito no outro, no trem, aquilo que eles não foram, exigem dos outros, e eles criam o universo deles. Então, o problema aí é que entra no que a gente fala de Oripurupu. A pessoa cria um universo dele, e ele acredita naquele universo, e ele começa a se auto-intitular, ele começa a se auto-promover, só que aí ele tira o pé do chão. E mais cedo ou mais tarde, a realidade, quando a realidade chega, não tem como. Né? O castelo de areia desmorona. E aí ele é passado como charlatão, mas a maioria não é isso, tem até boa intenção. Mas é arrogância, a pessoa acha que sabe tudo. São pessoas muito viciadas para poder ter uma visibilidade, tem que falar mal dos outros, queimar os outros. Né? Fica o dia inteiro em rede social. E eles não percebem que isso é uma coisa de quem está sem fazer nada, que está desocupado, vai ficar o dia inteiro discutindo axé em rede social. Um monte de gente que é leiga. Como também o sacerdote tem que tomar cuidado para não ser usado. Porque quanto mais o sacerdote se aprofunda, mais também ele atrai pessoas interesseiras, tentando sugar o aprendizado que ele teve, ou até ele fazer rituais e tal, e também de pessoas muito curiosas, né? Quem está no meio sabe disso. Que fica te ligando, elas acham que você é obrigada a responder o questionário delas. E se você for fazer isso, você vai ficar o dia inteiro no WhatsApp, por exemplo, respondendo a dúvidas de leigo. Só que também você também não pode tratar mal as pessoas. Então você tem que ter um certo equilíbrio de mostrar para a pessoa que você faz a consulta. Então, se a pessoa, você dá um pouco de atenção e já acorda. Como também outras pessoas do culto, você também deve procurar manter uma distância de pessoas que também estão o dia inteiro na internet promovendo verdades. Eu acho assim, é um pouco complicado, né? Vai muito de sacerdote para sacerdote, mas a minha visão é essa. Tem que ter um equilíbrio, né, Fernando? Você tem que se equilibrar, você não pode deixar se tomar. Só queria, hoje eu até estava conversando, né, à tarde com as pessoas, e elas estavam levantando uma questão, até pediram para eu estar perguntando ao senhor, sobre a questão quando você vai se entregar no caminho do Ifá, né? Você vai ser iniciado, assim, né? Você precisa, né, ali de ter uma pessoa te guiando. E é uma questão que elas me levantaram, não sei se o senhor pode dizer, que sempre quando você vai entrar nesse caminho, você vai ter que renegar algo, né? O Ifá, né, vai pedir para você deixar de fazer algo. Isso é realmente assim? Como que funciona? Você tem que se desprender. Um exemplo que ela deu é você não fazer mais, ingerir uma bebida alcoólica, alguma coisa do tipo. Isso é verdade, Baba Fernando? Acontece isso? Pode acontecer. Não então, mas não é receita de bolo. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Porque a gente tem que falar de uma maneira prática para que as pessoas, o leigo, principalmente, se identifique, né? Então, assim, o leigo vai consultar Ifá. Então, ele vai consultar o Pelé. Tá? Ali vai ser manifestado para ele um Odu ou um mais Odus. Depende da técnica do Babalão. Mas, enfim, Ifá vai se manifestar através de um Odu, e esse Odu, através dos versos, né? E todos os excessos, todo o caminho daquele Odu. E pode ser que naquele momento, Ifá diga para a pessoa, olha, você tem que ficar durante tanto tempo sem beber, ou sem colocar uma roupa vermelha, ou tem até outras coisas a mais que pode falar na questão de relacionamento amoroso, enfim. Ele vai passar isso para você, questão de atitude, de práticas que você vinha fazendo, certas amizades, pode apontar alguém que está sendo maléfico no seu caminho, você se afastar. Né? Quando a pessoa passa já no Ixefá, porque o Ixefá também, o Babalaú também saca um Odu, mesmo que provisório, para o caminho daquela pessoa. Mas, querendo ou não, a pessoa está sob a regência de um Odu. Tá? Que pode, inclusive, ser confirmado
no Itefá como definitivo. Esse Odu, sim, ele vai trazer os chamados EUOS, que são as proibições dele. Como eu tenho o meu Oduca, né? Aí sim isso serve para a sua vida inteira, tá? Então, depende muito, por exemplo, para mim pode vir de um jeito, para você, o pai Rogério, o Ifá, na verdade, ele é muito individual. Né? Ele entra na questão muito individual da pessoa. E aqui também vou deixar um outro adendo. Eu não acredito na questão da comunidade. Eu não acredito. A comunidade, ela existe, a religiosa, para festivais, para as pessoas se unirem. Porém, não é isso que vai te dar caminho. Não são festas públicas que vai te dar caminho, que vão te dar caminho, né? É a sua individualidade, principalmente o seu esforço. Não adianta você estar seguindo um sacerdote que tenha muito conhecimento se você é uma pessoa que não busca. Porque a espiritualidade e o Ori é seu. Né? O caminho que tem que fazer é você. E as pessoas dentro do Ifá, até do Candomblé, por uma cultura errônea, né, do Pai de Santo super poderoso, que faz tudo que pode, ele é como se fosse um Deus. Isso é errôneo, isso não existe. Isso é uma lenda também. Porém, para muitos pais de santos, é interessante essa lenda. Ele ganha com isso. Porém, o caminho é seu. O destino é seu. É você que vai ter que seguir. Se você nasceu para ser um sacerdote, quem vai ter que se esforçar, passar por provações, praticar muito, estudar muito é você. Independente se você tem um sacerdote com conhecimento mais simples ou muito profundo. Né? Então, é assim, ó, tu é muito individual. Tem pessoas, por exemplo, que é dito para ela que a sorte dela, dependendo do que manifesta, é usar roupa preta. Para outra já não pode. Se uma pessoa dessa, ela vai para o lado, por exemplo, do candomblé, entra com a roupa preta no culto, vão falar que ela é maluca, e não é. Entendeu? É por isso que misturar os dois cultos tem como você acoplar, mas misturar é complicado por isso. Porque o Ifá, ele vai trabalhar muito no seu ori, né? No que é chamado karma, quer dizer, no seu destino, no seu caminho, entendeu? Não, né? Maravilhoso, explicação maravilhosa. E é interessante, né, Baba, que a gente vê esses detalhes, né? E a gente sempre volta para esse ponto. O caminho é muito individual, qualquer que seja o que você esteja trilhando, né? É muito da questão do eu, né? Do você ali, como você vai se portar, como você vai seguir, né? Como você vai se dedicar para alcançar, né? Os seus objetivos, né? Para alcançar aquela ambição que você tem de ascender, né, espiritualmente. Então, é basicamente aquilo, a gente se preocupa muito com os outros, né, e quando, na verdade, tudo se trata da gente, né, de como nós seguimos, de como nós nos comportamos, né, diante a nossa jornada da vida. Aproveitar aqui rapidinho e agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo aí, ó, pessoal do YouTube, Facebook. É muito bom vocês estarem aí conosco, né? Sempre uma satisfação enorme. Vou voltar a palavra para o nosso querido Rogério. Rogério, eu sei que você tem mais perguntas aí, ó, para o nosso querido entrevistado. Fique à vontade. Na verdade, primeiro eu quero fazer duas ponderações, né, de algo que foi muito importante, que foi falado, né, que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Isso aí é um fato, é uma máxima que é absoluta. Então, a gente volta um pouquinho, duas casas, né? Na questão do sacerdote, da procura do sacerdote, e é isso mesmo. Pô, se eu vou procurar prosperidade com um cara que não é próspero, alguma coisa está errada. Se eu vou procurar equilíbrio com um cara que não é equilibrado, tá errado, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que observar muito bem, isso é muito importante, né? E outro ponto foi o que o Baba Fernando falou da dependência, né? A pessoa, pai de santo não é dono de ninguém, né? Sacerdote não é dono de ninguém, não é patrão de ninguém. Filho de santo, seguidor, ele não é escravo, ele não é empregado,
né? Muito menos capacho. Então, de um lado, as pessoas têm que deixar de ser tão dependentes, porque elas se tornam muito dependentes dos sacerdotes, isso é um ponto que tem que ser levado muito em consideração, e como o Babá Fernando frisou aí, o caminho é único e pessoal, né? O orientador, ele está ali para te orientar, o sacerdote está ali para te orientar, ó, vai por aqui, mas no final das contas a caminhada é sua, né? Isso é uma coisa que tem que ser sempre bem frisada. Foram excelentes as palavras aí do Babá Fernando falou sobre isso, porque é a pura realidade, é claro e cristalino, como tem que ser, né? E as pessoas, na verdade, elas falam daqui para frente, elas seguem as pessoas sem olhar para quem é o sacerdote. Aí, depois de 10 anos, o cara me enganou. Pô, mas 10 anos você levou para ver que o cara te enganou? Né? Então é complicado, né? Ou então, outra coisa, você se depende. Aí você fica naquela questão de dependência. O dia que um cara te diz um não, é a pior pessoa do mundo. Então tem várias questões aí de idas e vindas que tem que ser muito bem observadas, né? No meio religioso, principalmente no meio afro, acontece muito disso, né? Bom, vamos lá. Voltando agora ao ponto. Babá Fernando, sabemos que fora, né, a questão do Ifá, né, o culto a orixás também ele é representado, né, no Xexelaguá de outra forma, né, como um pouco diferente aqui do Brasil, né? Por exemplo, um sacerdote de um orixá, por exemplo, sacerdote de Ogum. Ele é feito de Ogum, ele aprende tudo de Ogum e se torna sacerdote de Ogum. Não é que nem aqui no Brasil, né? Que o sacerdote ele é amplo, polivalente, né? Outra coisa que é muito diferente é que você pode iniciar a pessoa de vários orixás, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, falasse um pouco sobre Imulé também, falasse de outros cultos que podem ser feitos sem a iniciação em si. Sim. Então, é mais uma questão que varia muito de tribo para tribo isso aí, tá? Você pode ter uma tribo, ou aqui no Brasil uma casa, que vai iniciar você só para um orixá, igual o candomblé faz, né? Mas também, dentro do Ifá, não se... Exatamente. A questão do seu orixá, ori, né, o orixá dono do seu ori da sua cabeça, ele não se limita à iniciação só nele. Então, aí que tá. Existem sacerdotes que eles vão, por exemplo, eles vão fazer uma consulta para você de tempo em tempo e podem falar, olha, seria bom, o caminho Ifá está dizendo, para você se iniciar em determinado orixá. Aí você faz a iniciação. Daqui um ano, por exemplo, você inicia em outro, né? Tem pessoas, sacerdotes, que têm iniciado em diversos orixás, assim como em outras divindades. Mas isso é que eu falo, é muito maleável, depende muito do sacerdote. Uma coisa até que a gente conversou muito, né, em off, na questão dos pactos, dos imulés, né? Que é uma visão também que eu desenvolvi. O que acontece? Quando você se inicia em muitos orixás, tá? E aí você faz a iniciação, você tem que raspar, né? A maioria das iniciações você vai raspar, tem outras que não tem necessidade também, isso é outra questão do oráculo, não é uma receita de bolo, mas enfim. A questão é, cada iniciação que você fizer, você tem um Odu daquela iniciação, que aí já não é o seu Odu da questão do Ifá, é a questão daquela iniciação. Então você vai iniciar para determinado orixá, o sacerdote ele vai sacar um Odu que vai comandar aquela iniciação. No final dessa iniciação, vão ser tirados os seus EOs, as proibições, toda orientação de como você cuidar daquele orixá, do seu odubó, do seu assentamento, que também aí que é um assunto puxa o outro. No Ifá, fica sobre a sua guarda isso, não fica nas mãos do sacerdote, que é o correto. Você tem que ter o seu odubó, que é um santuário, com você. Você tem que estar todo dia cultuando, tá? Mas aí já é um outro assunto. Então, enfim. Só que cada Odu, ele tem os EOs, as proibições dele. E isso que é o problema. Então, você também começa a ter um monte de EO, um monte de proibição. Muitas vezes não era necessário a iniciação. Tem que ver isso.
Existem odus que não falam de iniciação, eles dizem que você precisa ter um compromisso com tal energia, tal orixá, ou tal divindade. Dentro disso, a questão da iniciação pode ser feita. O orixá vai aceitar. Você tem que ter um compromisso, mas compromisso não é só iniciação. Então, aí é onde entra muito a questão dos imulés, que são os pactos. Eu acho, tá? E também uma visão minha e de outros sacerdotes. Tem outros grupos que pensam diferente, mas eu e várias pessoas pensamos iguais. O imulé, a pactuação é um ritual muito mais barato, muito mais simples, né? O modo operandi dele é rápido e não gera a questão das proibições. E você está criando aliança com aquela energia também. Você está criando um compromisso com aquela energia. Mas tem casos, por exemplo, o seu orixá Ori, por exemplo, o meu caso Ogum. Nesses casos aí, a iniciação ela é cabível. É o orixá, é a energia, né, ao qual o seu Ori está ligado. É aquela força da natureza ao qual a sua cabeça está ligada. Isso tem a ver com personalidade, com vários fatores. Então, aí sim. Agora, por exemplo, vamos falar assim de Yamin. Yamin, você faz imulé, que uns chamam de iniciação, né? Que pode ter pintura, o uso de roupa, weles, que são as incisões, você ingerir elementos, né? Entre outras coisas. Então, o pacto, eu acho muito interessante, porque a pessoa ela avança na questão da evolução das graduações dela, e não precisa estar passando todo o processo iniciático para vários orixás. Entendeu? Eu acho... e vamos falar real também, a questão do custo. Isso tem um custo e não é barato, a iniciação, né? E a iniciação requer toda uma organização, por exemplo. A pessoa tem que fazer isso no momento de férias dela. O pacto, não. O pacto você pode fazer, dependendo até no mesmo dia. A pessoa fica de um dia para outro na sua casa e está pactuada. E recebe as orientações daquele moleque. Né? Uma pergunta. O Incetaê, que é feito nas crianças, né? Acho que no terceiro dia de vida, né? É isso? Ele é uma iniciação ou não? Ele funciona... Como é que funciona essa questão? Incetaê, na verdade, ele é um batismo. Né? Um batismo. E o que acontece? Nós poderíamos equiparar aí como se fosse você fazer um chefá para uma criança, um exemplo. Tá? Isso é um exemplo, eu só estou equiparando. Mas aí você pega uma criança, 9 dias de idade. Tem sacerdotes, por exemplo, que fazem criança até 3 anos de idade, isso aí depende. Também não tem... Né? Ele vai muito também pelo jogo. Mas vamos colocar aí até 9 dias de vida, que seria o ideal. Assim que a criança nasceu, os pais já levarem ela para fazer o Incetaê. Ali, ele vai tirar o Odu, que vai reger a vida da criança. Também esse Odu não é definitivo. Está sendo sacado para direcionar, para dizer sobre os próximos passos, o futuro dessa criança. Porém, se ela passar pela iniciação do pai, isso pode mudar. Porque daí ela está realmente se aprofundando. Né? Então, como um batismo, ele dá o direcionamento. Essa criança precisa cuidar de determinados orixás, ela tem que tomar cuidado, por exemplo, ela tem o Odu aqui que manifestou no Incetaê dela, fala de muita traição, por exemplo, né? Ela deve tomar cuidado com pessoas de determinada etnia, isso existe também. Então, é feito um check-up na criança para poder dar uma vida mais confortável para ela. Né? E em vez de você assentar Ifá, né? Ter que lavar os iquins, montar um Ifá para a criança, que muitas vezes, na realidade, a criança pode crescer e se interessar por aquilo. Então, você faz um sistema ao qual o sacerdote usa até o Ifá dele para fazer isso para a criança, o orô, os rituais no Ifá dele, passa o procedimento ali para os pais, né? E a criança segue o caminho dela. Isso aí é equiparado ao batismo da igreja. Queria interromper um pouquinho aqui. Temos umas perguntas dos nossos queridos irmãos que estão assistindo. Eu gostaria de
entrar aqui, né? Aproveitando que a gente está entrando na nossa reta final. Tem uma pergunta aqui, Baba Fernando. A Gabriela, ela pergunta se o senhor pode falar um pouco sobre Olokun e Olozá. Olha, Olokun e Olossá, né? Olokun é a divindade das águas salgadas, né? E Olossá das águas doces, tá? Assim, eu não me aprofundei muito nesses cultos. Eu cultuo quando o jogo me orienta, aí eu cultuo mais na questão de Ebó. Eu não tenho essas divindades em Odubó. Como tem muitos sacerdotes que não têm, né? Tá? Então, assim, são essas divindades. Então, por exemplo, se você vai pegar Yaolokun, a divindade dos oceanos, tá relacionada a toda essa questão dessa energia, tá? De orixás ligados aí, Yaoloká também. Por exemplo, Iemonjá está ligada tanto com o Olokun quanto com o Olossá, quanto com qualquer água do planeta, é a mãe de todas as águas. Olossá, você tem a ligação muito forte com Oxum, que é a questão das águas doces, né? Agora, existem rituais específicos, né?